O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos a alegria de festejar essa solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Hoje é um momento especial também para a nossa comunidade. Nós que ficamos, de certa maneira, afastados da comunidade, porque permaneceu fechada durante todo o tempo de pandemia. E agora então nós temos essa alegria que nasce realmente do coração. E é muito bonito ver os irmãos se empenhando para deixar a igreja não apenas mais bonita do ponto de vista físico, mas também uma igreja mais acolhedora. Eu vejo as pessoas da comunidade se organizando, acolhendo, né? Embora a máscara atrapalhe, mas tem aquele sorriso, tem o olhar acolhedor. Então, é um momento realmente de uma alegria nova, que brota de uma atitude nova. E eu gostaria de observar essa expressão, atitudes novas, porque tem a ver com o Evangelho de hoje. Nós poderíamos, olhando esse Evangelho, entender uma coisa: atitudes novas apressam o agir de Deus. É como se Deus esperasse atitudes novas nossas, e a partir dessas nossas atitudes, Ele vai agindo. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós não temos atitudes novas, nós retardamos o agir de Deus. E nós podemos observar essa atitude nova neste Evangelho de hoje, na pessoa da Virgem Maria. Maria estava numa situação, estava num casamento. E naquele casamento veio a faltar o vinho. Maria percebeu que o vinho estava começando a acabar e teve uma atitude.
uma atitude nova, uma atitude positiva. Maria percebeu e intercedeu. E através dessa intervenção, Maria como que apressa o primeiro sinal que Jesus ia realizar. Porque Jesus disse, minha hora ainda não chegou. Então, Maria intercede e a partir disso começa a graça acontecer. Então, é dessa atitude nova, então, que nós precisamos, talvez, nesse tempo, tão marcado pelos sofrimentos, pelas dificuldades. Talvez inspirados nessa atitude de Maria, nós também precisamos ter atitudes novas. Primeiro, Maria não se fechou em seu mundinho. Ali naquela festa, ela poderia ter cruzado os braços, ter falado, não é problema meu, né? Ou então ter falado, mas isso aí é apontar o dedo e criticar, né? Isso aí é erro do noivo, é erro do mestre-sala, é erro dos serventes, eles que não calcularam a quantidade de vinho. Então, vamos criticar, porque afinal de contas estão errados mesmo, né? Não. Maria não se fechou no seu mundo, não cruzou os braços. É um ensinamento para nós. Porque a nossa primeira tentação é essa. Ou é cruzar os braços e não fazer nada, ou é criticar quem estava errado. Agora, resolve uma dessas duas coisas, resolve cruzar os braços, resolve apontar o dedo e criticar. Então, nas suas relações, como você lida quando está em uma atitude semelhante? Quando você precisa, talvez, de ter uma atitude nova, mas ao invés disso você cruza os braços. Ou ao invés disso você simplesmente aponta o dedo e critica. Quantos casais poderiam sair de crises se tivessem atitudes novas? Quantas famílias começariam a ser de fato restauradas se tivessem atitudes novas? A gente passa anos e anos rezando pela restauração da nossa família, pela conversão da nossa família. No entanto, a gente não tem atitude nova. A gente prefere cruzar os braços, prefere apontar o dedo. Então, não se fechar no seu mundinho e tomar uma atitude nova para ajudar este agir de Deus. Então, se você percebe dificuldade no seu casamento, se você percebe dificuldade nas suas relações familiares, com os seus filhos, é momento de ter uma atitude nova. Segunda coisa importante, essa atitude nova nos faz, através da oração, que é o que nós precisamos ter de fato, orar nos tira do centro do problema. Isso é muito importante. A oração, ela faz com que o foco seja Deus. A oração faz com que nós passemos a confiar as nossas preocupações, os problemas, as dificuldades para Deus. Então a oração nos tira do centro do problema. Nós colocamos tudo na mão de Deus, nós confiamos tudo a Ele e então a graça pode acontecer. Quando nós damos a Deus a permissão para que Ele haja. Se Jesus pôde mudar aquela água nas bodas de Caná, Ele também pode transformar você e suas relações. Onde Jesus está, a transformação acontece. Então a oração é este agir de Deus no meio das situações e dos problemas. Às vezes nós queremos que Deus nos tire os problemas todos da vida. Nós quase queremos uma mágica, né? Queremos que sumam todos os problemas, que todos os problemas desapareçam da nossa existência, da nossa família. Isso é impossível. Problema, dificuldade, erros,
às vezes até pecados. Isso faz parte da trajetória de todos nós. Então, em todas as famílias também vai ter essas coisas. Então, a atitude certa é confiar a Deus, é pedir a Deus que Ele faça a transformação. Orar é a atitude oposta ao reclamar. Quem ora não reclama. Ficar reclamando não resolve nada. Ficar se queixando só traz amargura ao seu coração. A oração é o ato em onde eu entrego todas as minhas queixas, todas as minhas dificuldades nas mãos de Deus. Então, orar é a atitude oposta a reclamar. Muitas vezes, quando a gente fica só reclamando e se queixando e se entristecendo, e nós não damos a Deus a liberdade para Ele agir, nós terminamos impedindo o agir de Deus nas situações que nós gostaríamos que fossem mudadas. Então, ao invés de reclamar e se queixar, ore e deixe Deus agir. E ainda, uma terceira coisa importante quando pensamos nessa atitude nova, já que deve haver atitude nova. Por que eu também não me esforço para mudar? Porque às vezes a gente olha a atitude de alguém que está próximo a nós, na nossa casa, na nossa família, e queremos que ele mude. Queremos a conversão do outro. Queremos que o outro deixe de fazer tal coisa, deixe de agir assim. Mas por que eu, nesse momento, já que tenho que ter uma atitude nova, por que eu não me esforço para também eu mudar? Por que eu me apego tanto aos erros dos outros, quando eu mesmo tenho muitos erros e muitas falhas? Por que se apegar tanto no erro do outro e não olhar para os próprios erros e pedir a Deus a graça da transformação, a graça da mudança? Queridos, hoje o Evangelho falava que tinha aquelas 6 talhas de água, né? E é muito importante a gente perceber um detalhe dessas talhas de água, porque essas talhas de água eram usadas para a purificação que os judeus costumavam fazer, diz o Evangelho. O que é a purificação? É a purificação dos pecados, né? A purificação ritual. Então é como se ele deixasse naquelas águas e naquelas talhas os seus pecados. E é dali, daquelas talhas, onde todos deixavam os seus pecados, que surgiu o vinho novo, graças ao sinal que Jesus realizou. Nós podemos pensar que todos nós, em nossas famílias, nas nossas relações, somos como essas talhas de água. Porque todos nós trazemos o pecado, a impureza, mas também todos nós trazemos o vinho, a alegria, o amor. Nós somos exatamente como essas talhas. Ninguém, a consequência lógica que nós devemos pensar é essa, ninguém é só defeito. Ninguém é totalmente defeito, erro, pecado. Mas também ninguém é só qualidades. Então eu posso reconhecer a qualidade do outro. E eu posso reconhecer as minhas qualidades e os meus defeitos. Então peça que Jesus, assim como Ele transformou a água em vinho, assim Ele possa transformar também o teu olhar. Porque tantas vezes nós só olhamos para o erro, para o defeito, para aquilo que separa. E às vezes não enxergamos que naquela pessoa também tem o vinho. Naquela talha não tem só água. A água foi transformada, agora é vinho. Às vezes naquela pessoa que a gente só enxerga defeito, a gente deixou de enxergar as qualidades. É preciso pedir que Jesus transforme o nosso olhar, para que a gente também enxergue o vinho, as qualidades, as coisas que a pessoa traz, que pode servir de ponto de união para nossas relações. Enfim, como dissemos no início, as atitudes novas apressam o agir de Deus. Se a gente tiver essas atitudes novas, a graça de Deus vai fluir na nossa vida.
Mas se a gente não tiver nenhuma atitude nova, nós terminamos por retardar o agir de Deus na nossa vida. E segundo esse evangelho de hoje, Jesus só agiu porque sua mãe interveio com uma atitude nova. Jesus estava lá na festa, mas até então não tinha manifestado nenhuma intenção de resolver o problema do vinho que estava acabando. Mas porque Maria interveio com uma atitude nova, a graça aconteceu. Perceba isso, não é porque a gente é católico e a gente quer acentuar a importância de Maria. Não, isso é texto do Evangelho. Qualquer Bíblia que tem o Evangelho de João tem essas palavras. Jesus tinha dito para ela: minha hora não chegou. E a pergunta é, se Jesus deu, aparentemente, esta negativa, por que será que Jesus, mesmo depois de ter dito não, mesmo assim, ele vai e realiza o sinal da transformação em água em vinho? Tinha dito não. Por que depois ele vai lá e faz? Qual é o ensinamento, qual é a catequese que tem nessa aparente contradição? Pode haver 1000 interpretações. Daí vai ter gente que vai viajar na maionese, vai falar um monte de coisa, vai querer justificar um monte de situação. Os estudiosos da Bíblia gastam páginas e mais páginas tentando explicar isso, mas o fato concreto que está nas linhas do texto do Evangelho é esse. E o evangelista descreve com muita clareza: graças à intervenção de Maria, a água foi transformada em vinho. A mãe de Jesus, numa atitude nova de fé, ela confia e age. Então, mesmo diante desta aparente negação, Maria diz aos serventes: fazei o que ele vos disser. Vamos repetir? Fazei eles vos disser. Então o evangelista João, neste evangelho que acabamos de ouvir, faz questão de colocar Maria, a Virgem Maria, no centro da cena do primeiro sinal que Jesus realiza nas bodas de Caná. E eu penso, Jesus poderia não ter realizado o milagre. Ou Jesus poderia ter realizado o milagre sem a intervenção de Maria. Será que Jesus também não podia ter ele mesmo tido a atitude de observar que o vinho estava acabando, os discípulos de repente agirem ali e falar: olha, mestre, o vinho está acabando? Não poderiam eles ter observado isso? E eles mesmos terem agido assim? Poderia. Mas o evangelista faz questão de colocar que foi Maria que olhou, confiou e agiu. Portanto, a mãe de Jesus, no Evangelho de João, tem um significado sobrenatural, que ultrapassa a nossa maneira de julgar, que ultrapassa os nossos esquemas humanos, que ultrapassa algumas interpretações que insistem em colocar Maria como se fosse uma barriga de aluguel, né? Maria é uma barriga de aluguel, porque ela gerou Jesus e acabou o papel dela. Maria, ela foi só a mãe de Jesus, alguns dizem, né? Afirmam isso. Isso vai contra a Bíblia. Não é isso que João está ensinando neste Evangelho. Não é isso que a Bíblia está ensinando. E muitos não entendem isso. Até gostam de nos criticar, gostam de criticar aqueles que recorrem a Maria pedindo a sua intercessão, dizendo que é melhor pedir direto para Jesus. Por que eu vou pedir a intercessão de Maria, sendo que eu posso pedir direto para Jesus? Alguns dizem, né? Mas se fosse para pedir direto para Jesus, a pergunta volta: por que é que o evangelista João
faz questão de mostrar que Jesus realiza o seu primeiro sinal mediante a intervenção de Maria. Será que João não está querendo ensinar que a intercessão dela é importante para todos os cristãos de todos os tempos? Este evangelho, portanto, nos ensina que Maria tem um papel fundamental na obra de Jesus. E quem confia na intercessão dela está agindo de acordo com a palavra do evangelho. Nos acusam de o contrário, né? Que quem recorre a Maria está sendo contra a Bíblia. Mas o evangelista João está ensinando justamente o contrário disso. Quem recorre à intercessão de Maria está agindo de acordo com essa palavra do evangelho, porque foi graças à intervenção dela que aconteceu o primeiro sinal de Jesus. Portanto, quem pede a intercessão de Maria age de acordo com o evangelho de João. E isso nos motiva, deve motivar a cada um de nós, que nós sigamos confiantes na intercessão da Mãe de Jesus, que nós recorramos a ela em todas as nossas necessidades, que essa igreja que tem Nossa Senhora Aparecida como padroeira, e todas as igrejas do Brasil inteiro, porque afinal de contas ela é padroeira do Brasil, que nós recorramos em todas as nossas necessidades, materiais e espirituais, sob a intercessão da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.